as cantigas, elas vêm a cada dia sofrendo, vamos dizer, mutações. Por quê? O pessoal entende uma cantiga e acaba cantando de outra forma. Então, podemos ver que vários tamboreiros acabam escutando de uma forma e passando de outra. E o que acontece? Com a falta do domínio do idioma, acabam modificando a cantiga. Aí nós temos o quê? Nós temos uma melodia, nós temos algumas palavras que são preservadas, né? Mas já não é mais a mesma cantiga. Ela acaba se tornando várias versões de uma cantiga. Isso é um problema, porque não há uma preservação como a gente acaba cantando. Se até em português, o pessoal quando canta alguma cantiga, por exemplo, de Umbanda, acaba modificando, que nem, por exemplo, arreia, capangueira da Jurema, ô Jurema. Aí o pessoal cantava assim, arreia, batateira da Jurema, ô Jurema. Se não Umbanda havia já esse problema, imagina no batuque com o idioma que o pessoal não dominava. Não domina. Então, é bem difícil. Que nem eu estava falando, acho que já comentei, que o Omoto-Batalá fez um trabalho muito bom, muito interessante, e são ressignificações. O que são as ressignificações? Elas são reinterpretações das cantigas, ou seja, não são as originais, mas elas chegam próximo porque elas seguem uma regra gramatical, elas seguem o Yorubá. Porém, existe um problema. E elas possuem tradução. Mas existe um problema. O que acontece? Essas cantigas, elas possuem as regras do idioma, as gramaticais do idioma. Se não cantar, se não respeitar, o que vai acontecer? A mesma coisa que estava acontecendo com as cantigas que a gente vem cantando, né? Elas acabam modificando. Então precisa se respeitar, sim, as cantigas, precisa respeitar as entonações, precisa respeitar as regras para poder cantar adequadamente e as traduções realmente terem validade, porque não adianta falar bé ou então leba e ao pronunciar ler e falar legba. São coisas diferentes, entendeu? Então há necessidade de ter uma ideia e compreensão do idioma. Bom, vamos lá. Aqui nós temos o quê? O rock. Esse menino aqui, que está sentado, ele era o tamboreiro da época. O rock, ele era filho do Nilton da Oxum, lá de São Leopoldo. Notem que aqui o tambor era mais fino, mais delicado. O que acontece? Como que era feito um tamboreiro naquela época? Nos anos 80, o tambor era feito como? Ele era preparado da seguinte forma. O tamboreiro, ele era de uma casa, ele iria se aprontar e iria fazer as obrigações dele para ficar alinhadinho, como o próprio Antônio Carlos fala, que o pai de santo dele na época sentou o pai dele, o Bará, e os dois orixás dele de passagem. Por quê? Para ele poder tocar, entendeu? E era assim que faziam. 2, 3, 4 orixás no máximo, e ali era a base para poderem trabalhar. Só que o que acontece? O tambor pertencia ao orixá da pessoa. O rock, ele está tocando um tambor verde e vermelho, que não era o tambor dele, porque o rock era do Odé. Pode ver que no pescoço dele está azul. O tamboreiro chegava, ele poderia até lavar as cordas, preparar o tambor, a lata, né? E deixar ali no terreiro enquanto ele era pronto. O que ocorria ali no caso era o seguinte:
os tamboreiros usavam o couro do bicho, do cabrito, ou do carneiro, ou da ovelha, que era do orixá deles, para fazer o couro do tambor. Então, ele dava obrigação daquele bicho, ele pegava, tirava um couro sem fazer nenhum buraco, sem fazer nada, deixava secar, aquilo secava no tempo durante um determinado tempo, depois eles pegavam e preparavam o couro para poder esticar ele e, assim, cortavam, tiravam o molde dele, por isso que os tambores não poderiam ser muito largos, como para que um cabrito conseguisse vestir os dois lados do tambor, né? Aí o que fizeram? Eles acabaram fazendo esse tambor, montando esse tambor eles tiravam o couro para fazer o couro do bicho, para fazer os dois lados do tambor. Dentro dele iriam algumas coisas que, como faziam ali, tinha que caber no tambor um cabrito só, ou uma ovelha só, ou um carneiro só, ter o couro bastante para vestir os dois lados. E aí depois enfaixava com a corda. Pá. Então, o que acontecia? O tambor era montado com o couro da obrigação desse tamboreiro. Não tinha tambor montado, não, que compra na Flora, vinha, botava ali, ia um pouco de egé e tudo mais, não tinha nada disso. Tambor, ele era consagrado, mas ele pertencia ali à pessoa, não tinha nome, não tinha nada. Ele era simplesmente o tambor do tamboreiro que acompanhava ele. Não tocava para Exu com esse tambor, não fazia rituais nem de missa. Se tinha tambores diferentes ali, esse que pertencia ao orixá do tamboreiro, era somente para tocar para orixá. Então, assim, os tamboreiros não faziam toque para Exu com esse mesmo tambor, tanto que é um costume que em casa eu até coloquei, como era muito difícil a gente conseguir tamboreiro, o Rock era o único tamboreiro, aqui, ó. O único tamboreiro que conseguia tocar o tambor, que tinha o tambor lá em São Paulo. Então a gente acabava tendo que tocar em atabaque. Por quê? Porque os meninos não sabiam tocar. Esse menino aqui, ele tocava atabaque, ele sabia tocar atabaque, porque em São Paulo atabaque é muito mais comum. Então ele sabia tocar atabaque, ele fazia os toques da Umbanda, que são diferentes do batuque, bem diferentes. E aí ele tocava para mim em atabaques. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma, acho que eu não devo ter aqui. Eu tenho algumas fotos, mas depois eu vou mostrar. Aí não misturavam. Em casa eu mantenho esse costume até hoje. Eu tenho dois atabaques, né? Tinha o tambor para tocar para orixá, o tambor diferente para tocar para Umbanda. Como lá em São Paulo a gente não tinha tamboreiro e o Rock também, ele acabava, a gente sempre pagou e era assim complicado fazer uma Umbanda, que a gente geralmente é atendimento, a Umbanda em casa não é cobrada, então o atendimento é totalmente gratuito e ficava difícil pagar cada vez que fosse tocar, ainda era uma vez a cada 15 dias, eu ainda preservo isso de tocar Umbanda a cada 15 dias aqui em Porto Alegre, então acaba ficando difícil, né? A gente fazia um toque por ano lá em São Paulo e tocava Umbanda a cada 15 dias. O couro do cabrito para montar o tambor era do próprio orixá da pessoa. O tambor, o Rock, ele é do Odé, tá? E o que acontecia? O Odé, o quatro pé dele é um porquinho, então não tem como tirar. Sim, aí vinha do 100, não é? Diz que ela era ótima tocando. Sim, verdade. Eu cheguei a ver, o Rock estava tocando, aí alguns orixás começavam a chegar e, não vou citar nomes, né?
tomavam conta. Aí tiravam cantiga, organizavam ali as coisas e o batuque pegava, entendeu? Então, isso nos anos 80 era bem, assim, os orixás estavam bem participativos e tocava, assim, o batuque inteiro. O Luiz, meu amigo Luiz Marins, ele chegou a relatar de um batuque que teve, que ele não lembra do nome, não lembra onde foi feito, ele sabe que era aqui em Porto Alegre. Ele veio com o seu Luiz do Oxalá, ele era delegado da Afrobras e ele era filho ele era de Oxalá Oromilaia, o seu Luiz. E o Oxalá Oromilaia dele chegava e era muito bonitinho, muito bonito. E ele veio, o Luiz Marins, o escritor, ele veio para cá e ele estava durante o toque, né? E de repente o tamboreiro se ocupou, continuou tocando, os orixás tomaram conta ali do batuque e fizeram um batuque para eles. E assim, ele falou que ele ficou impressionado, porque o orixá que estava tocando tambor, ripadinho, do começo ao fim. E foi a noite inteira, não dava intervalo nem nada. E seguiu, não houve intervalo e coisa. E ele foi, não cansou a voz, não se cansou e tocou. Eu em casa, eu me dei muito bem com 2 pessoas tocando. Claro que eu gostei muito de todos que tocaram em casa e gosto muito, mas eu me dei bem com 2 pessoas que tocaram aqui. Uma, ele não é tamboreiro, ele sabe tocar tambor, mas ele toca como os anos 80. E o outro, uma outra pessoa que também não vou citar o nome, que ele toca muito gostoso também, muito parecido com os anos 80. Não é que são firulas ou muito corrido, são ritmos diferentes. Por exemplo, cada nação ele tem seu ritmo, tá? A cambina, ela fica ali intermediária. O Ió, por exemplo, ele é mais lento, assim, ele é mais, não é mais lento, vamos dizer compassado, para não depreciar o ritmo dele. Ele tem um compasse mais marcadinho, né? O Jeje, ele é bem mais, ele toca muito mais acelerado, vamos usar essa palavra. E o que acontece? A cambina, ela tem um intermediário disso. E eu procuro manter, eu peço para manter. Uma coisa que eu peço muito também aqui, que não tire cantiga de candomblé. Então, as cantigas do batuque são aquelas tradicionais, não precisa sair do arroz com feijão. Por quê? A cambina, tirando a do camuca e o leba, ela é semelhante com as outras. A do oió, tirando uma cantiga do Xangô do Povo ou uma outra cantiga, ela é semelhante às outras. Então, se alguém for de oió e for numa roda de cambina, ou de jeje, ou de jexá, vai responder todas as cantigas e não vai ter dificuldade, porque são as mesmas cantigas tocadas. Tamboreiro, às vezes, cantar uma cantiga diferente, ele usar palavras diferentes, que isso é o que ocorre geralmente nas cantigas. Sua cambina, os beijos. Então, olha, isso é uma coisa que, na época, a gente fazia a roda de Ibede, justamente junto com, quando terminava o Ecó, ia começar os orixás de mel. Isso sempre foi ali, tá? Não sei se hoje modificou, como que está sendo feito hoje. Mas era sempre Ibede, Oxum, Iemanjá e Oxalá. E finalizava. Ia para os finais. E era o que tocava. O tambor, ele era mais... não era tão agudo, ele tinha mais grave e era mais ritmado. As cantigas foram sendo adulteradas. Como eu estava comentando, que as transcrições, elas chegam para a gente nos anos 70 para 80, que a gente já estava começando a perder o idioma.
Então, assim, o batuque ele tem uma certa dificuldade com o idioma. Tanto que as cantigas são orim, e a maior parte das pessoas chamam de rezas. Todo mundo é livre para poder usar o termo que quiser, ninguém é obrigado a usar o idioma Yorubá para tudo. Porém, se a gente reafricanizar ou deseja alinhar com a matriz, nós precisamos nos estudar um pouquinho do idioma, precisamos estudar um pouquinho da época, né, para poder chegar. O mais próximo que nós temos das cantigas é o disco do Abelardo, que foi um dos mais antigos. E eu uso ele como base de estudo e também para poder ensinar meus filhos. Por quê? Porque ele é o mais antigo que nós possuímos. De lá para cá já teve muita adulteração. Se a gente observar, eu fiz e coloquei aqui uma homenagem para o Xangô Camuca. Eu botei 4 alabês cantando. Fiz a transcrição das cantigas conforme estão sendo cantadas para o Camuca. É o mesmo orixá que estão cantando, mas são de forma diferente. As palavras mudam, a forma de cantar muda. Então é uma coisa que a gente precisa ficar atento a isso. O livro do Omoto Batalá é muito importante, porque ele faz a ressignificação, ele serve muito bem para a gente trabalhar. A pergunta da Inara. Olha, Inara, é o seguinte, eu vou contar um caso. Mãe Marisa do Xangô, filha do pai Henrique, ela era do Xangô Camuca. Na verdade, ainda é. Eu tenho foto dela, eu não vou colocar aqui porque a família tem muita dificuldade e problema com a religião, porque o pessoal perseguiu muito e criticou muito. E eu entendo os problemas, então não vou pôr aqui. Falar sobre o nome, existem algumas Marisa, então é tranquilo. Ela morava em apartamento, ela fazia toques, ela fazia quatupé, ela fazia serões imensos no apartamento dela. Era uma cobertura e ela fazia tudo lá em cima. Todo mundo conhecia. Então, assim, quem deve determinar se os orixás vão é o jogo de buzo, porque é a vontade deles. Se eles aceitarem irem para um apartamento, quem somos nós para ir contra a vontade de um orixá? Então, o importante é o jogo. Senta numa mesa, faz um jogo e o jogo determina o que deve ser feito. Eu não posso falar, você acha certo? Posso falar, porque é a vontade do orixá. Se o orixá quer estar junto com o filho mora num apartamento, quem sou eu para dizer, não vai porque eu não quero? Não. Entendeu? Agora, veja, não é só isso. Às vezes a pessoa, o orixá da pessoa acaba indo para um apartamento e ele está ali sendo bem cuidado, está num lugarzinho separado, está num lugarzinho onde ninguém vai mexer com ele, não vão fumar ali na frente dele, não vão ficar bebendo na frente dele. Então, às vezes ele está melhor acomodado. É uma casa térrea e o pessoal vai fumar, vai até beber, não vão ter o cuidado. Então vai tudo daquele carinho, daquele cuidado da pessoa com o orixá e o respeito, né? Quer fazer. Não é o que o próprio filho, eu quero levar e pronto. Não, é o que o orixá quer. Meu pai de santo simplesmente me deu os orixás. Olha, vamos abordar sobre isso. O seguinte, quando meu pai de santo faleceu, eu tinha 17 anos de religião na família. Eu ainda fiquei mais um tempo na família, fiquei mais 5 anos. Em 2000, eu migrei de família. Ainda continuo a fazer cambina. Eu sou cambina desde 1982. 1989 abri minha casa. Depois meu pai de santo faleceu. E esse período todo eu acabei fazendo só cambina. Até agora, na atualidade. E eu tive a oportunidade, eu até mostro, eu tenho cadernos e mais cadernos que na época a gente não tinha condições de ficar fotografando, fazendo foto o tempo todo, porque tinha um custo muito grande, entendeu? E era difícil mandar revelar e tudo mais, mas eu estava sempre com uma câmera para poder fotografar, para poder registrar algumas coisas, tanto que, felizmente, eu tenho alguns registros da época. Porém,
Era muito difícil. E a gente acabava não tendo os registros. Então tinha que ser tudo no caderno. O caderno nosso, da minha época, era um livro não publicado, porque a importância do caderno era gigante. A gente anotava trabalhos espirituais, a gente anotava nome de orixá, a gente anotava tudo ali. O caderno era um livro que a gente dava uma fortuna para poder ter acesso ao caderno do Pai de Santo, porque ele era importante. Todos tinham um caderninho para ali as receitas. Hoje eu acho que tem um tablet, tem um celular que está tudo ali. Hoje até o pessoal filma até obrigações, serões e tudo mais. Eu ainda não faço isso e não quero fazer. Voltando. Naquela época era muito mais difícil. Apesar que a gente lutava bastante para conseguir manter a religião. Hoje tem muito mais facilidade. Na época era tudo muito mais difícil. Mas é que ele me aprontou. Sim, mas e o suporte? O importante é a gente ter o suporte, porque não basta pegar os santos, ficar com eles na casa e não ter o suporte. Precisa fazer manutenção, precisa conhecimento para lidar com eles. Eu estava falando sobre o caso dos tambores, que antigamente eles eram feitos com o couro do cabrito, salvo o caso de Odé e Otim, que por usarem porquinho, nós acabávamos tendo que fazer ou um Xangô, que o tambor ficava para o Xangô, para os tamboreiros, que eram de Odé e Otim, ou usava o couro do Bará. Eram os dois couros que eram usados para fazer o tambor. Muitos deles preferiam fazer com o couro do cabrito, que era mais fácil e ele segurava bem ali para tocar. Durava mais tempo, né? E era assim, o couro sempre era consagrado. Os tambores, eles arrepiavam a gente muito. Hoje os tambores também continuam, com respeito a todos os tamboreiros e tudo mais, mas é que naquela época era diferente, e é diferente um tambor preparado e curtido à moda antiga. Então, quando a gente, aqui em casa, toda vez que faz um corte, tem um cabrito, quem está abrindo e tudo mais, sempre pergunta, vai guardar o couro? Sempre pergunto, para saber se nós vamos curtir algum couro, se é tamboreiro, se não é, se vai usar o couro para montar algum tambor, porque a gente sempre usou e é costume da família fazer isso. Ponto. Então é uma coisa que a gente acabava fazendo. As roupas, na época, era costume na família sempre estar com a cabeça coberta, mas sempre simplesinho aqui, ó. Camiseta, aqui acho que dá para ver. Camiseta, cabeça coberta, sempre por causa de obrigação. E o pessoal fala, porque cobriu o ori por causa para proteger, para que as pessoas não façam maldade, isso, aquilo, porque para evitar. Não, é porque a mulherada geralmente tem cabelo grande. Então, amarra o ojá na cabeça e ali fica com ele com o cabelo comportadinho, amarradinho, não fica caindo, não fica atrapalhando, não fica incomodando e não causa nenhum acidente de percurso. Essa aqui era a minha madrinha, a Neuza do Xangô Agodô. Ela era o braço direito do meu pai de santo, o Luiz da Oxum, que eu mostrei aqui nas fotos, que esse daqui era o Luiz. Os toques dele eram excelentes. A gente, durante o toque, ficava só ali na roda, na casa. A casa dele tinha os fundos, que tinha um pátio para poder corear os bichos, um pátio para poder fazer uma, assim, depenação e etc. Apesar que a cozinha também era grande e a gente fazia praticamente tudo na cozinha, ia no pátio só quando era 4 pés para limpar e para fazer alguma coisa semelhante. Depois tinha a piscina e a casa dele lá nos fundos. E nessa área onde era o pátio, em dia de festa, ele armava mesas e ali ficavam os convidados. Mas eram os convidados em Sete Bruno,
Lafon, o El Que Maravilha, eu conheci lá. Depois eu vim trabalhar com moda e beleza, então eu era agenciado pela Boys, que era a agência de maquiadores da Ângela. Depois virou First, que era com a Patrícia Lamastra e a Ângela. E depois eu fui para Molinos e Train trabalhar. Aí eu fazia maquiagem, então eu trabalhava com cinema, TV, eu fazia desfiles, eu fazia maquiagem e cabelo para eles. Então eu estava sempre ali mexendo com os globais, eu acabava conheci a Ana Paula Rosa, conheci Maria Fernanda, um monte de gente, a Maria Fernanda Cândido. E fui conhecendo todo mundo, voltando ao assunto de religião. E acabava que nos toques, a Oxum do Pai Luiz era muito difícil de chegar. Então o que acontecia? O Pai Leão chegava para os toques, ficava uma semana antes, a gente já tinha contato com ele, geralmente o Jackson da Obá, o Pantera, que o pessoal conhecia, que era filho do Luiz Carlos, também da Oxum, tá? E o Jackson ia para preparar a obrigação, então ele chegava uma semana antes para comprar tudo que precisava, organizar, ver, encomendar os bichos, encomendar tudo que precisava, e o Pai Leão chegava, já estava tudo pronto. Então ele já preparava as coisas para o Luiz, já preparava as coisas para o Pai Leão, para poder fazer os cortes lá na casa do Pai Luiz. Mas o que acontecia? Nas festas, o Luiz, ele fazia as festas, e quando era na Campo Grande, eu tenho até foto lá da Campo Grande, mas não de Quarto Santo, que eu não fotografava muito, mas eu tinha foto lá, que era bem pequenininho, era assim, era acho que 3x4, uma coisa assim, era muito pequenininho lá. A gente fazia uma roda, dava para dançar, a gente conseguia fazer balança, fazia tudo lá. A gente fazia apertadinho, mas conseguia fazer. E ali, a Oxum até que vinha com maior frequência, ela estava ali, ela acompanhava tudo. Quando foi lá, e ele já começou ali na Campo Grande, em São Paulo, a fazer o Fantástico, a fazer previsões para jornais e mais um monte de mídias naquela época, que eram TV e rádio. E impresso, que era o jornal, e algumas revistas também. Então ele aparecia em tudo. Aí ele comprou na Pedreira o terreiro dele. Aí nós fomos lá pro terreiro. Aí era gigantesco, dava assim, era um salão, acho que era 10x30, o salão dele, era bem grande. E ele, na época, ele não fez a segurança do meio do salão, lá não tinha, na casa do Pai Luiz, ele não tinha feito. E ele morreu, acho que uns 4, 5 anos depois de ter mudado lá. Então não deu tempo de organizar e fazer ali a segurança no meio do salão. Ele também não tinha balé, apesar de eu ter acompanhado formação de balé pela família, o Pai Luiz da Oxum não tinha. E também não tinha no salão ali a segurança do meio do salão. Ele ficou por muitos anos com o Lodeiro e o Avagã. Ele só veio sentar o Leba e a Zina quando ele foi para a Casa Nova, depois de muito tempo. Aí ele fez o Leba e a Zina. E era interessante porque na casa do Pai Luiz a gente tinha um muro grande, que era bem alto, e a gente chegava em cima do portão. Como o Pai Luiz, ele teve uma passagem, eu não cheguei a conhecer na época, tá? Mas ele teve uma passagem pelo Candomblé, ele ficou com o Exu, que era o seu setinho encruzilhada. Ele ficou com a ferramenta do Exu no vaso ali, né? As ferramentas tinham os tridentes, tinha as tridentes que subia com 7 cruzes nesse tridente, mais alguns tridentes que... E ali ele deixava em cima do portão pequeno, que era o da passagem. Então, o portão estava aqui, ele ficava aqui entre o portão, passagem do carro, que era aqui na lateral, que subia e ia lá para a garagem dele, e esse portão ele deixava bem aqui em cima. As pessoas não passavam embaixo do Exu, mas ele ficava ali no alto,
um alguidar grande com essas ferramentas e cimentado na tabatinga bem reforçada. A gente colocava até um pouco de cimento ali para dar uma reforçada, porque era bem duro e ficava no tempo, então tinha que ter realmente o cimento ali, porque senão com a chuva e o tempo acabava enfraquecendo ali a tabatinga, o barro. E aí ficava ali na porta. Esse era o Exu da época que ele foi para o Candomblé, não foi da minha época, isso aí foi bem antes de 82, quando eu cheguei, e estava ali. Ficava o Exu lá na Campo Grande, tinha uma casinha com o Lodê e o Avagã, os dois ficavam dentro da casinha, e do lado já ficava o Exu no templo. Então ele ficava sempre ali fora. Quando nós fomos para a Pedreira, que era um bairro até próximo ali do Campo Grande de São Paulo, ele colocou lá em cima e dentro da casa do Lodê dele ficava, aí ele assentou o Leba e a Zina, mas só foi muito depois. Isso ele já tinha de religião, acho que mais de 10 anos na mão do Pai Leão. E quando chegou nessa casa, que era bem maior, o Pai Luiz, ele fazia aquelas festas com coquetéis e tudo mais. O Pai Leão não gostava. Ele fazia buffet, ele fazia jantares assim com garçons, tudo vestidos, e ali ele punha uma calça branca, uma camisa e uma faixa ali, assim, se o ano era de Xangô, ele colocava uma faixa na cor, se o ano era ele fazia o uniforme do pessoal que iriam servir. E os filhos, ele comprava tecido também, as mulheres faziam pano da cabeça uma saia ou uma bata, uma saia branca, ou então faziam o pano de cabeça, uma saia na cor e uma bata branca, o inverso. Tá? Ele montava o uniforme dessa forma. Os homens colocavam uma faixa na cintura, só que era diferente do pessoal que estava servindo. As mulheres punham um pano da costa, que era um pano que vinha aqui do lado. Com o tempo, o que ele fez? Ele mudou, ele colocou desta forma aqui os panos da costa, amarrado no peito. Aqui não sei se dá para ver. Aí ele começou a usar dessa forma assim, tá? Essa daí tá com camisetinha, eu acho que eu devo ter mais aqui. Não, aqui não dá para ver. Que pena. Depois eu vou separar para vocês aqui da época que ele ficava amarrado aqui, fechava aqui e ficava as batinhas por cima, como essas camisolas aqui, tá? E por que ele dizia isso? Que ele gostava disso? Não era para copiar nenhum outro segmento religioso. Era porque na hora que as meninas abaixavam para fazer alguma coisa, ou a menina se ocupava e abaixava para cumprimentar, bater cabeça, fazer uma coisa, isso, aquilo, não ficava aparecendo as matambas. Entendeu? Então era um costume dele justamente de fechar para proteger, para evitar de ficar os decotes aparecendo. Uma forma dele lidar com os uniformes, e era assim, era até interessante, eu até gosto disso aí, porque evita realmente, o pessoal geralmente coloca decote e acaba, a hora que abaixa para ir cumprimentar um santo, isso aqui acaba ficando até protegido. Falando em fazer, eu vou contar uma coisa. Uma vez, estava eu, o Jackson em casa, eu os dois, assim, ia na casa do Luiz, não foi nem na minha, e a gente começou a preparar acarajé. Só que para preparar acarajé, o que aconteceu? Era muita coisa. Para ficar ralando ali no coisa, a gente não tinha tempo, né? Não dava para fazer. Porque era quase uma saca de feijão fradinho, tá? Não era aquele feijão miúdo, era feijão fradinho, para ralar, para fazer o tal do acarajé. Eu olhei para a cara do Jackson e falei, Jackson, não vai dar. A gente vai ter que fazer alguma coisa. Aí o Jackson virou e falou, você não vai fazer, não vai bater no coisa. Eu falei, Jackson, a gente vai ficar ralando isso aqui até amanhã e não vai conseguir terminar isso aqui.
Imagina, um saco. Tava eu e ele, e as meninas tinham saído para fazer unha, tinham saído para fazer isso, aquilo, não sei o que lá, e não voltaram. Ou seja, ficou eu e o Jackson ralando lá, ainda tinha que cuidar do salão, tinha que fazer um monte de coisa. Eu falei, vamos pegar o liquidificador dele. Bom, pegamos o liquidificador. O Jackson, topeiro, ao invés dele fechar o copo e deixar o copo fechado e testar para ver se estava bem enroscado, ele simplesmente colocou lá, jogou água e bate. Aquilo assim, ele bateu. O liquidificador, ele fez bzz, e parou. Nisso os dois olharam. O que aconteceu, né? Queimou? Não. Ele simplesmente, o copo do liquidificador era de plástico, ele estava mal encaixado, ele subiu, foi feijão. Tá tudo quanto é lugar. Tinha feijão dentro da geladeira, sem abrir a geladeira. Tinha feijão no teto, tinha feijão em cima dos armários, tinha feijão no corpo. Gente, vocês não sabem o que foi aquilo. A gente não conseguia nem limpar. Ah, mas claro que a gente voltou no coisa para fazer o acarajé. Ah, não, acarajé tem que fazer em casa. Eu boto de molho. Tem uma técnica que você pode fazer o seguinte. Isso é o acarajé que não é para religião, tá? Para servir ali na mesa. Quando é para ser servido para o orixá ali na mesa, que não é para servir para as visitas, então eu ralo na pedra ou eu bato no pilão. Bom, o que acontece? Se você pegar o processador e der uma batida nele, tá? Assim, só bater para quebrar ele vai já separar. Isso sem ele estar de molho, ele cru, tá? Você dá uma batida nele, ele vai quebrar, e aí quando você coloca ele na água para começar a inchar, para você poder trabalhar, ele começa a sair a pelezinha ali, ele quebra de tal forma que as peles se separam rapidamente. Muitos vendem até o feijão fradinho lá em São Paulo, já quebrado para os restaurantes para acelerar o processo do acarajé. Aí depois assim, cada um tem a sua receita. Aí uns colocam isso, outros colocam aquilo. Não vou dar receita. Isso eu vou fazer qualquer dia um acarajé para vocês verem como que a gente faz aqui para poder comer. E deixa ele bem maçudo, bem cremoso para poder fritar. Aí ele fica muito gostoso. O acarajé é chamado de acará lá em Oió, na Nigéria. E acará é bolinho. E é um bolinho, tá? Então, aqui a gente chama de acarajé, porque é acará para comer. Um bolinho que você está comendo, ou para comer. E é uma delícia. E pode sim ser feito com ou azeite de soja, ou azeite de dendê. Não, o acarajé, para ser tradicional, lá eles fazem com óleo de soja, eles fazem com óleo de palma, eles fazem com o azeite de dendê, daquele vermelho, ou assim, eles não tem essa coisa de, tem que fazer só no dendê. Não tem não. Lá eles têm várias formas de fazer. Como também tem várias formas de fazer o amalá. Tem amalá de banana, que bate a banana, eu até tenho no meu canal, no outro canal, acho que eu não coloquei aqui, eu vou ver se eu trago para cá. Bate a banana, aquela banana da terra, e aí depois vai para fazer o processo igual o outro, que bate, faz um pirão que é o amalá feito com a banana. Isso aí também o pessoal critica muito de outros segmentos, ter banana no amalá do Xangô, mas é comum. Assim, na verdade tem até um amalá de banana, que é o pirão feito com a banana. E mais uma coisa, a mesa de prontos. O pessoal fala muito da mesa de prontos, porque tem orgulho disso, aquilo, etc. Mas a mesa de pronto dos anos 80 era aquela que as frentes, os bichos ficavam arriados durante tantos dias. Levantavam eles, pegavam as cabeças, levava para cozinhar, limpava ela, levava para cozinhar, e as cabeças vinham. E essas cabeças que faziam parte da mesa de prontos. Hoje não sei se ainda mantém esse costume antigo,
Mas esta é a mesa de prontos. Outro dia me mandaram uma mensagem perguntando sobre as mesas de prontos com doces e quitutes. Não, essas mesas de pronto, na minha época não existia assim, a mesa de pronto. E eu sei de algumas famílias que ainda preservam. Lá em Canoas, em casa, a gente também preserva a mesa de pronto, que é essa mesa que vai as cabeças. E aí é o que todo mundo acaba comendo. E só os prontos. Assim como quem ajuda na mesa de Beije é o Xun Iemanjá Oxalá ou Xangô. Os filhos dos outros orixás, eles dão apoio, mas fora da mesa. Se não tiver, só tiver um pronto de Yansan, do Bará, ele vai ajudar, porque não tem, como que vai fazer? Vai ficar ali sem servir? Não. Self-service, levanta da mesa, vai lá e pega? Não. Aí, nesse caso, os filhos acabam ajudando, né? Para a gente falar sobre o Ogum, tá? Ainda mais Ogum Onira, nós precisamos ver uma coisa. Onira, rei de Irá. Onire, rei de Ire. Então, assim, o pessoal geralmente conhece ele por Ogum Onire no batuque. Muitos, assim, até um tempo, chamavam só de Onira. Mas são territórios diferentes. Ogum é rei de Ire, tá? Quem é rainha de Irá é Oiá. Tem, no meu blog também tem, a gente explica isso aí. Qualquer coisa eu preparo um material falando sobre Oiá e sobre Ogum também, que vai ser até interessante. Eu vou ver se depois eu preparo e trago. Mas, veja, eu não falo sobre fundamentos, tá? Mas sobre a cultura e sobre a história e a cultura da nossa religião. E falar sobre Ogum, eu acho que é importante também a gente lembrar das nossas tradições, que tem a Foriba, né? Na minha época se mudou, eu não sei, mas o costume antigo era que Oiá, ela tinha fascínio. Eu vou contar o entendimento do que a gente tinha. Oiá tinha fascínio pelo fogo, e ela tinha fascínio, e ela queria descobrir por que Xangô, como que ele comia fogo, como que ele brincava com fogo, como que ele dominava o fogo. E o que ela faz? Ela pega, prepara a cachaça, bebe do Ogum, o Ogum fica ali bêbado, ela sai. Não é para atrair o Ogum namorar com o Xangô, como supostamente dizem, né? Ela está tentando descobrir os segredos de brincar com fogo, tanto. E aí o Ogum, ele acorda. E o Ogum acaba indo para tirar essa satisfação, porque deve ter ficado com a cabeça quente, né? E o Ogum é bem cabeça quente mesmo. E pega e vai lutar. Como Yansan, ela sabe que o Xangô não cometeu, não fez nada, ela vai defendê-lo. E ela briga com Ogum, ela guerreia com Ogum. Os dois brigam ali, lutam com espada. Bom, aí nós temos duas coisas importantes. O papel da mulher dentro da cultura iorubá é uma cultura muito machista, então é muito difícil. Vocês vão depois, com o tempo, conhecer mais a cultura. Eu vou trazer mais informações sobre a cultura, que é bem complicado quanto a isso. E ver uma mulher lutando, brigando com outro homem, isso é uma coisa, assim, apesar de ser uma divindade, é uma coisa anormal, né? Então, o que acontece? Yansan, por lutar, por guerrear com Ogum, então ela consegue títulos, ela consegue reconhecimentos que as outras mulheres, apesar de serem respeitadas, as divindades, não, a Yansan, ela tem uma postura diferente, e também ela é uma divindade que, ela, além de manipular o fogo, como o Xangô também, tem grande vínculo com Egum. Tanto que, se a gente olhar o portão do palácio do Alafim, lá tem
Egum e do lado dele tem Xangô. Os dois estão lado a lado. Então, os dois são sempre representados com isso. Na frente do templo de Okenira, se não me engano, tem também um Egum ali do lado. Ou seja, eles têm muita coisa a ver, tanto Xangô quanto Yansan. E deixa eu ver aqui mais do Ogonira. Acho que é isso aí. Depois eu preparo mais alguma coisa e trago sobre os orixás. E, gente, muito obrigado. Super beijo no coração de todo mundo. Espero que tenham gostado.